Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão aí nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, partilhando do calor humano que aqui se encontra e do frio reinante também no ambiente. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que nos abençoe nesses minutos em que o estudo se efetuará. Que o ensinamento de hoje possa se fazer presente não somente no nosso cérebro, na nossa mente, mas também presente nos nossos corações. Nos ensinam os espíritos da codificação que evoluímos em duas áreas, basicamente: o intelecto e os sentimentos. Mas que o intelecto sempre vai à frente, arrastando consigo, em sequência, os sentimentos, o lado moral. Então, que esse conhecimento de hoje possa arrastar os nossos sentimentos para que com eles possamos compreender a vida que nos rodeia, possamos entender os enigmas reinantes em nosso ser, para que com o conhecimento que liberta, possamos vislumbrar com maior nitidez, a máxima possível, o caminho a ser trilhado, objetivando o crescimento maior, a plenitude, a paz. Que assim seja. Pessoal, semana passada a gente abordou a questão do inferno, né? Falamos aí no capítulo 4 sobre o inferno, ficamos 2 semanas falando a respeito dele. Primeiro falamos do céu, depois falamos do inferno, e hoje a gente vai para o meio termo. Capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da Lavra de Allan Kardec, fala justamente a respeito do purgatório, que seria um local, alguns falam, um estado em que o espírito, como o próprio nome diz, purga, se desvincula das suas máculas, das suas manchas, das suas imperfeições. O purgatório vem no âmbito da Igreja Católica e só passou a ser admitido na Igreja Católica, segundo Kardec fala aqui, no finalzinho do século VI, no ano de 593. Pois que nos evangelhos não há menção na palavra purgatório. No evangelho que a gente lê, que a gente vê, é a questão do céu como sendo um símbolo do estado maior de felicidade, e do inferno como sendo um símbolo dos sofrimentos mais urgentes. Não se fala ali do sofrimento intermediário, não se fala ali do purgatório. Mas a Igreja Católica achou por bem, ali no finalzinho do século VI, criar ou admitir a existência desse estado. Porque eu falo especificamente da Igreja Católica, porque no movimento evangélico eles não creem na existência do purgatório. Porque o catolicismo se baseia em uma passagem contida no livro dos Macabeus, lá no Antigo Testamento. Livro esse que não é aceito dentre a Bíblia católica, aliás, a Bíblia evangélica. Por conta disso, como os evangélicos eles acreditam somente na Bíblia, como sendo a fonte do conhecimento superior e nada além daquilo, eles não aceitam e não admitem a existência, a ideia do purgatório. O catolicismo, sim. E Kardec começa falando que é um dogma mais racional e mais conforme à justiça divina do que a própria existência do inferno. Então é uma criação, ou uma
vamos dizer assim, um estado em que a igreja admite a existência do purgatório, algo realmente mais de acordo com a justiça divina. Porque no purgatório estão aqueles indivíduos que erraram, mas não erraram tanto. Aquelas pessoas que ainda têm algumas máculas, algumas manchas de pecados, de imperfeições. Então eles ficariam lá, sofrendo penas menos rigorosas, para que, através das preces alheias, num determinado momento, eles pudessem sair do purgatório e alcançarem, enfim, o céu. Portanto, o indivíduo que se encontra nesse estado, segundo a Igreja Católica, lá está porque possui culpas mais leves e não vai ficar lá por toda a eternidade, como aqueles que estão lá queimando no fogo do inferno, toda a eternidade. E eles não. As faltas deles são resgatáveis. Só um detalhe. São resgatáveis não por eles mesmos. São resgatáveis pelas preces, né, que são feitas em seu nome. Que são feitas para eles. Okay? Ele diz aqui, o codificador fala, é um princípio fundado na equidade, na justiça de Deus. É uma detenção temporária ao lado ali de uma prisão perpétua que seria a figura do inferno. Sem o purgatório, existiriam somente dois estados possíveis para a alma, né? O céu, né? E o inferno. E é verdade, aqueles indivíduos que erraram pouco, talvez eles quiseram criar isso daí, porque as dúvidas eram muitas. Poxa, mas o sujeito mal, realmente, você concebe que vai para o inferno. Isso é um pensamento católico, tá, gente? A pessoa boa, você concebe que ela vai para o céu. Mas aquele sujeito mais ou menos, que é a maioria, né? Que não é santo o suficiente para ir para o céu, mas também não é ruim o bastante para ir para o inferno. E aí, como é que fica esse estado? Por conta disso, criaram o purgatório. Ah, não, mas ele vai para o céu. Mas peraí, não é bom o bastante? Por que ele vai para o céu? Ah, não, tudo bem, então ele vai para o inferno. Mas peraí, ele não é ruim o suficiente? Por que ele vai para o inferno? É injusto. Então criaram o purgatório justamente para poder, né, tapar esse buraco. E Kardec falou que realmente é uma criação muito interessante, né? Um dogma muito mais racional do que os outros dois. Só que era uma ideia, aliás, como as outras ideias de inferno e de céu, não muito completas. Do purgatório se tem uma noção muito incompleta. Por exemplo, onde é que fica esse tal de purgatório? Será que existe um local para ele? O que a doutrina da igreja ensina aos seus adeptos? Que o inferno fica lá no fundo da Terra, ou em algum outro planeta. E que o céu fica ali, logo depois das estrelas. Né? Coisa que a ciência já destruiu, porque as estrelas estão disseminadas no espaço sem fim. Onde é que fica? Você sabe bem? Como que são as penas do purgatório? Que natureza que é o sofrimento de lá? Fala-se de uma maneira muito superficial, muito incompleta. Lá fala em fogo também. E nós já vimos, quando estudamos o inferno, que o fogo nada mais é do que um símbolo de sofrimento. Que nós não podemos pegar aquilo ali ao pé da letra. Prega-se que no inferno existe um sofrimento material, com um fogo material, que queima a alma eternamente sem ela se consumir. No purgatório, como naquela época também não se tinha noções muito exatas da vida espiritual, falava-se o seguinte: bom, lá também tem fogo no purgatório. É um fogo mais leve. É difícil entender isso. Né? Fogo mais leve, fogo mais pesado. Mas se fala do fogo como sendo chamado fogo devorador. Já ouviram falar do fogo devorador? É um fogo que atuaria no interior do ser, queimando as manchas, as máculas dos pecados, das imperfeições. Aí o sujeito ficaria, depois de um certo tempo, puro, né? Só que, detalhe, ele não sai de lá, né? Por conta de méritos próprios. Ele tem as orações, né, que fazem o sujeito sair de lá e ir para o céu. Infelizmente, essa ideia das preces para os mortos, de início uma ideia muito boa, não tenhamos dúvida. O Espiritismo não nega isso, mais para frente vamos explicar. Como tudo que existe na vida de bom.
o ser humano abusaram disso também. Começaram a fazer cobranças. A indulgência. As tais indulgências, né? Onde você pagaria um certo preço, você obtinha até mesmo. E vou te falar um negócio, o negócio ficou tão feio que até alguns papas fizeram força na impressão para poder limitar a questão das indulgências. Tamanho o grau de absurdo que essa cobrança atingiu. Chegou um momento que eles faziam documentos, eles emitiam documentos provando ali que as máculas daquela pessoa estavam pagas. E ela não precisaria passar pelo purgatório. Ou o pagamento feito pela alma que está no purgatório já foi o suficiente e a alma já saiu de lá. Costumava-se falar o seguinte: basta ouvir o tilintar de uma moeda no fundo de um cofre para sair uma alma do purgatório. Nossa Senhora. Jeito. Uma coisa absurda. Tanto, e foi justamente por conta disso, né, que Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517, ele pregou as 95 teses dele na porta da igreja de Wittenberg, né, e outras igrejas também, questionando esse aspecto e depois inúmeros outros. Foi o início da Reforma Protestante. Né? E a gota d'água foi o Papa, não me lembro o nome do Papa, acho que foi Leão V, falando que ia distribuir exigências para todos aqueles que doassem para a reforma da Basílica de São Pedro. E você doava, automaticamente você ficava parcialmente livre do purgatório, né? Você ia ficar um tempo lá, só que menos tempo, ou totalmente livre, dependendo do quanto você pagasse. Nossa. É mais ou menos isso daí. Né? Aí teve todo aquele problema lá, tal, da Reforma Protestante, que a gente está do lado de Lutero, obviamente, nesse ponto aí, tem sentido isso, né? Mas gerou-se um abuso. E daqui a pouco a gente vai ver a questão das preces pelos mortos. Onde é que fica o purgatório? A natureza das penas, esse negócio meio estranho. O que o Espiritismo fala a respeito disso? Até aqui. Comentários, dúvidas, perguntas? Pecado é uma palavra que vem do latim. Peccatum, que significa estar em erro. Então, toda vez que a gente erra, a gente está em pecado. Todos somos pecadores? Todos. Por quê? Todos somos imperfeitos. E, obviamente, nem todos nós erramos. Basicamente, isso daí. Tá? Mas vamos tirar o peso do pecado das nossas costas. Por quê? Porque o pecado, ou seja, o erro, como eu disse, é inerente à imperfeição. E nós ainda somos imperfeitos. Por quê? Nós somos de um passado mais ou menos recente, não é? E já somos hoje melhores do que ontem. E seremos no dia de amanhã melhores do que hoje. Em futuras existências seremos melhores do que hoje. Então, aos poucos, a gente vai deixando o pecado, ou seja, as imperfeições, e entrando no estado de maior pureza. Paulo falou, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado. Não o salário do pecador, porque o pecador não morre, ele é imortal. Né? O pecador ele vai se purificar e vai atingir a perfeição. Agora, o pecado, por ser uma condição transitória, momentânea, vai deixar de existir com a evolução do ser nas sucessivas encarnações. Tá, Daniel, quando morre o pecado, acaba morrendo o pecador. O pecador, como figura, deixou de existir. Né? Surgiu ali, na linguagem de Paulo, o homem novo. O homem velho morre. Tudo simbolismo, gente. Para surgir um homem novo. Um homem com novos pensamentos, novas ideias, novas ações, novas atitudes. Na verdade, é isso que a doutrina passa para a gente. É isso. É reencarnação, né? Através das sucessivas existências na carne, a gente vai travando contato com circunstâncias, como foi lido pelo seu Gilberto, né? Que vão nos incitar a melhorar intelecto moralmente. E aí a gente vai melhorando. Nós vamos nos purificando. Ok? Bom, o Espiritismo explica o purgatório. Segundo Kardec fala aqui, né? Que só a doutrina mostra aonde está o purgatório. Quais são as penas que lá existem. Sabiam disso? O Espiritismo mostra onde é que está o purgatório? E fala a natureza das penas? Os umbrais. Nós vamos ver direitinho onde é que o purgatório está. Ele começa aqui com uma pergunta. Quais são as causas das dores, das dificuldades e dos problemas da humanidade? Se a gente fizer uma pergunta desse tipo para os cristãos de outras denominações religiosas, é batata.
Qual que é a causa da dor humana? Qual que é a causa do sofrimento humano? Né? Ó, das duas, uma, ou as duas. A culpa é do pecado de Adão e Eva, original, ou a culpa é do diabo. Não vai fugir muito disso. Ou é uma coisa, ou é outra, ou as duas coisas. O mais comum sendo as duas coisas. O que a doutrina fala? Nenhuma coisa nem outra. Aqui, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, nossos desafios são oriundos das nossas imperfeições. Já é chegado o momento da gente parar de terceirizar responsabilidades. Eu sou um sujeito errado, eu sou um sujeito pecador. Puxa vida, por que Adão e Eva foram comer o fruto lá do paraíso? Porque você está terceirizando suas responsabilidades. Nossa, eu errei tanto, mas também com o diabo do meu lado me tentando, não tem como. Quer dizer, você está terceirizando responsabilidades ali. A doutrina não fala nada a respeito disso. Aliás, a gente pode entender o pecado original sob o ponto de vista simbólico também, né? Como sendo o erro ou os erros adquiridos em outras vidas. E que você carrega as consequências para o agora. Não é? Não algo que aconteceu com um casal há milhares de anos atrás e que você está pagando o pato pelo erro deles. Onde entra a justiça divina aí? E fala, o próprio Jesus nos falou, a cada um segundo as suas obras. Se a cada um segundo as suas obras, por que eu arrasto comigo a mancha do pecado original? O pecado original origina o sofrimento. Beleza, então. Então, o que nos ensinaram? O batismo apaga o pecado original, né? Por que o sujeito continua sofrendo depois do batismo? Continua fazendo maldade. Continua fazendo maldade. Continua. Né? Então, são questionamentos aí. Sem as imperfeições, não haveriam faltas. E, consequentemente, não haveria sofrimento. Então, se a gente passa por dificuldades, por problemas, agora, é porque a gente vive criando dificuldades e problemas para nós, por conta das nossas imperfeições. Mas eu não fiz nada. Eu nasci cego. As imperfeições estão lá no passado. As imperfeições nossas, que nós carregamos, geraram atitudes condenáveis no passado. E nós estamos agora resgatando isso daí. Expiamos no presente as faltas anteriores e também as faltas atuais. Porque a gente pensa o seguinte, no meio espírita, existem, muitas pessoas que pensam assim, eu estou errando, né? Estou sofrendo, muita dificuldade, muito problema na minha vida, a culpa da minha vida passada. Ainda assim é uma maneira de terceirizar. Porque meio que, não sou eu que estou fazendo nada de errado agora, não. Foi o outro eu em vida passada. E é verdade, o outro eu é você mesmo. E muito sofrimento e erro que a gente passa aqui, a gente construiu aqui, no agora. A gente vive fazendo isso, direto, gerando, pequenos pecadinhos, pequenos erros com consequências pequenas, mas a gente sofre por conta delas. Fala. Eu vi alguns estudos correlacionando a questão do simbolismo do pecado original com os degradados de capela, né? Só que foi degradado, veio para a terra, principalmente as 4 primeiras civilizações, egípcios, hebreus e arianos, que seria um simbolismo deles perdendo a terra deles e vindo um planeta mais inferior, que seria o planeta Terra, a história vários milhares de anos atrás. A história de Adão e Eva, né, ela pode ter vários níveis de interpretação. Um deles é justamente isso daí, sabe? A saudade de um paraíso perdido. Que tem na alma de muita gente ali. Aquela saudade de algo que você não sabe o que é, que você não sabe definir bem o que é. Em muitos casos, é a saudade de um planeta que ficou milhares de anos lá atrás, quando a gente foi de lá banido. E aqueles indivíduos que estão aqui na Terra, e que para cá não irão reencarnar mais, irão reencarnar em mundos inferiores da Terra, quando eles estiverem lá nesses mundos inferiores, vão ter saudade do paraíso perdido que seria aqui a Terra. É a mesma história que se renova, que se repete, né? Ao longo de sabe lá de quanto tempo? De muitos milhões de anos. Né? Simplesmente simbolismos, né? Adão e Eva nada mais são do que o símbolo de uma raça. Não uma pessoa, mas o símbolo de uma raça. E até muitos teólogos nos dias de hoje admitem isso daí. Né? Bom,
as dificuldades pelas quais passamos. Eu achei fantástico aquilo que foi lido ali, antes da gente começar o estudo. Porque quando a gente passa por problemas e dificuldades, a primeira coisa que a gente quer é chutar o balde. Né? É fazer com que aquele problema se afaste da gente, vá embora, não quero saber dele. E a gente não para perceber que aquelas dificuldades são consequências de atitudes nossas. E se elas estão ali presentes, elas servem para quê? Servem justamente para que nós, com aquela dor, aquele sofrimento, com aquelas limitações, nós passemos a pensar, sentir de modo diferente. O sofrimento, a dificuldade, tem um papel pedagógico. A gente tem que tirar da cabeça a ideia da vingança divina. Tirar da cabeça a ideia de que Deus é um ser que se vinga, que faz os seus filhos sofrerem. Não. Em verdade, o sofrimento tem uma função pedagógica. É o resgate dos erros do passado. De que maneira? Existe uma maneira magnética de entender isso, sabia? Fluídica? Existe. Da seguinte modo, quando a gente erra, quando a gente faz coisas erradas, desenvolve atitudes ruins, todos nós sabemos que o ser espiritual é um dínamo gerador de energias. Isso é fácil entender. Há pessoas que você se sente bem quando chega perto, e há pessoas que você se sente mal chegando perto. Isso porque o campo energético daquela pessoa tem uma característica positiva e uma característica negativa, que te faz bem ou não. Quando a gente erra, a gente produz energias de baixo nível. Nosso pensamento produz energias de baixo nível. Essas energias de baixo nível ficam encalacradas, vamos dizer assim, impregnadas no nosso organismo perispiritual. Então, nosso perispírito, que é o outro corpo que nós temos, fica opaco, fica mais escuro, fica mais denso, vamos dizer assim. Numa próxima existência, quando a gente reencarna e a gente está passando por dores, problemas e dificuldades, são aquelas energias que estão saindo do corpo espiritual indo para a carne, num processo de drenagem. Entendam as dificuldades, as doenças, os problemas como processos de drenagem de fluidos densos. É uma verdadeira limpeza da alma. Ao mesmo tempo que está havendo essa limpeza do corpo espiritual, pelo sofrimento está tendo o quê? Ou pelo menos tem que estar tendo uma mudança no pensamento da pessoa. Uma humanização maior daquela pessoa. Todos nós temos exemplos disso. Quantas pessoas às vezes conhecemos que eram pessoas rudes, intolerantes, intratáveis, intragáveis. Mas aí essas pessoas passaram por um sofrimento terrível e viraram pessoas melhores. Não é? Não existe isso? Isso existe. Por quê? O sofrimento humanizou a pessoa. Então, a dor, a dificuldade tem a sua função pedagógica. Ao mesmo tempo que é um resgate das atitudes negativas feitas no passado, é uma maneira que a pedagogia divina nos fala o seguinte: olha, não erre mais. Porque se você errar no futuro, você vai sofrer as mesmas coisas. Busca mudar teu pensamento. Muda teus sentimentos. Haja melhor, porque o futuro vai te premiar com boas coisas. Pergunta para vocês: isso é lógico? É lógico ou não é? É lógico. É lógico. Isso é justo? É justo. Isso é justo. Lógico e justo. Está de acordo com os atributos de Deus, de suprema justiça, suprema bondade? Justiça, bondade, misericórdia, sabedoria. Resta. Sim. André Luiz, no livro Ação e Reação, fala de 3 tipos. Acho que é o Druso que fala com André Luiz. Tem 3 tipos de dores: a dor expiação, a dor prova, provação, e a dor auxílio. E aí ele vai dizer, né, que as situações que são tanto a prova quanto a expiação são essa que você diz de lavar o perispírito, né? O perispírito está impregnado das ações, daquele campo que a gente venha falir. Há uma marca no perispírito para que a gente resgate, né, e restitua a vida e que a gente retirou por aquele meio. Exatamente. E a dor auxílio, que é
nós passamos, que são situações que nos impedem de seguir por um determinado caminho que seria muito mais danoso para nós. E essa dor auxílio, ela também pode ser um precioso auxiliar para o futuro, um preparo para o futuro. Porque tudo aquilo que a gente passa agora, no presente, é preparo para o futuro. Então são aquelas dificuldades que te incitam a desenvolver inteligência, que te estimulam a desenvolver os bons sentimentos. Então, rogo que não os tireis do mundo, mas que livrai-os do mal. Ou seja, não tirar de nós os problemas e as dificuldades. Olha só como que a doutrina espírita coloca a questão da dor sob um outro prisma, uma outra maneira de enxergar. Não é que a gente busque a dor ou a dificuldade, mas quando ela chega, encará-la com esse olhar. Bom, é uma expiação, ou é uma provação, ou é uma ajuda para mim, um preparo para o meu futuro. É assim que a gente tem que enxergar. E se a gente ainda passa por dificuldades e problemas, qual que é o cerne disso tudo? Qual que é a base disso tudo? O diabo? Não. Adão e Eva? Não. As nossas imperfeições. É ali, é aquele ponto que tem que ser trabalhado. Uma outra vantagem das dificuldades é justamente mostrar para a gente aonde a gente está errando. Qual o ponto que tem que ser trabalhado em nós? Se nós tivermos o necessário sangue frio e a necessária resignação, nós vamos compreender, no meio daquela dor, no meio daquele fogo simbólico do sofrimento, o ponto que deve ser mudado na nossa personalidade. Porque uma vez mudado aquele ponto na nossa personalidade, o motivo daquela dor deixará de existir. Agora, mesmo eu passando por dificuldades e problemas, se eu não mudar os meus sentimentos e nem meus pensamentos, aquela dificuldade será inócua. Vou ter que passar por ela futuramente, aqui mesmo nessa carne, ou em outras existências na carne. Enquanto o aprendizado não acontece, a lição se repete. E para nós, alunos repetentes, todos nós somos alunos muito repetentes, né? As lições têm que se apresentado sempre, rudes às vezes, como diz Kardec, porém proveitosas para o futuro, desde que o indivíduo saiba enxergar isso. Essas dificuldades geram lutas que desenvolvem o intelecto e as forças morais, conduzindo-a para o bem, qual que é a condição? Desde que tenha perseverança na luta. Eu acho que uma das palavras mais bonitas do vocabulário é essa. Perseverança. É você perseverar naquilo que você sabe que no futuro vai te render coisas boas. Por isso que a gente passa por essas problemáticas todas. Cada existência é uma ocasião para a alma progredir. E só depende dela subir muitos degraus ou ficar estacionada. Há casos de espíritos que estão há milhares de anos estacionados em termos evolutivos. Milhares. Aqueles espíritos, né, que acham que o jeito de ser, de ver, tem que ser daquela maneira e não arredam o pé das suas convicções. Mas chegará um momento que, por força do próprio progresso interior, esse progresso vai impulsionar o indivíduo, nem que seja na base do tédio, ele procurar novos caminhos, procurar novos sonhos. Aí ele continua. Olha aí, também as de purgatório, você está falando aí de reencarnação, o que tem a ver uma coisa com a outra? É nas sucessivas reencarnações que a alma se purga. Opa! Então aqui ele já dá pra gente uma dica onde é que está o purgatório. É aqui que eu sinto lhes dizer, mas vocês estão no purgatório. Todos nós aqui estamos no purgatório. Na carne. Porque purgar, a palavra purgar significa se desvincular, né? Significa se limpar, né? Tirar manchas, tirar notas, fazer uma faxina. E o que o Espiritismo nos fala? Não fala da reforma íntima? Então o processo de reforma íntima é um processo de purgar.
os nossos erros, os nossos problemas, e tudo isso a fim de que nós no futuro alcancemos um estado espiritual cada vez melhor, né? À medida que a gente vai passando por várias existências, a gente vai deixando para trás imperfeições. Vamos nos purgando lentamente, mas sempre avançando. E nesse processo de avançar, nós vamos nos purificando. O que vai acontecer? Olha aí. Diminui as imperfeições. É inversamente proporcional, tá? Ao mesmo tempo que vai diminuindo as imperfeições, vai aumentando a felicidade, as alegrias, né? Então nós vamos construindo em nós um estado que Jesus falava de reino de Deus. Lembra quando ele falava que o reino de Deus está dentro de vós? É um estado de construção íntima, em que as imperfeições vão desaparecendo à medida que as qualidades vão se desenvolvendo. Porque, olha outra coisa interessante que o Espiritismo nos fala. Nenhuma imperfeição existe por si só. Nenhuma. Deus não criou imperfeições. Em verdade, a imperfeição é a ausência de uma qualidade. Assim como as trevas nada mais são do que a ausência da luz. A partir do instante que você ligar aquela qualidade ou desenvolvê-la, a imperfeição a ela vinculada naturalmente desaparece. Se eu sou um indivíduo extremamente apegado aos bens materiais, e se eu, com esforço, desenvolver em mim o desapego, automaticamente, se eu estou desenvolvendo o desapego, o apego deixa de existir. Se eu sou uma pessoa raivosa, tudo me deixa irritado, raiva. A partir do instante em que eu enxergo que isso é ruim para mim, e vou buscando desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão, essas qualidades em surgindo, a raiva, a intolerância, a impaciência vão desaparecer. Então não dá para tirar a imperfeição com a mão. Tem que desenvolver a qualidade correlata a ela. Fala. Daniel, uma pessoa que tem orientação, que já tem algum conhecimento, Sim. Ela procura, de alguma forma melhorar, conscientizar. Uma pessoa que sofre desde que nasceu, que tem todos os problemas, mas não tem conhecimento e não permite que chegue esse conhecimento. É uma vida inteira que não teve valor, que não valeu para nada, que não serviu para nada. O que acontece? Ó, pergunta da senhora, uma pessoa que passa uma vida inteira sofrendo com dificuldades, com problemas, tudo. E que não tem um conhecimento que explique para ela o porquê dessas dores e tudo mais. Eu só corrijo um pouquinho essa tua pergunta. Essa pessoa tem essas oportunidades de entender. No consciente dela? De entender. Não, vem de fora mesmo. De uma maneira ou de outra, as diversas religiões que existem por aí, elas são, vamos dizer assim, igualitárias em muita coisa. Por exemplo, a questão do bem. Fazer o bem, ser uma pessoa boa, sabe? E a questão de abandonar o mal. Todas as religiões pregam isso. Faça o bem, abandone o mal. Então o convite está sendo feito incessantemente. Uma pessoa... não tem nenhuma religião. Quem não tem nenhuma religião? Quem não tem nenhuma religião, um dia vai ligar a televisão e vai assistir lá um padre falando alguma coisa. Um pastor falando alguma coisa. Vai encontrar na rua um folheto espírita, como aqueles folhetinhos espíritas que tem ali. A pessoa vai ser direcionada a coisas para poder ela compreender o que é a vida, o que é a existência. Seja de uma maneira mais superficial, seja de uma maneira mais profunda. Os convites são feitos de maneira incessante. É que há pessoas que realmente são muito endurecidas. Há pessoas que têm necessidade de passar por dores, dificuldades, problemas, os mais acerbos, a fim de que com o tempo elas possam acordar. Não se quebra uma rocha com uma picaretada só. Às vezes são necessárias várias picaretadas naquela rocha para que ela possa ser quebrada. Então a rocha do coração de alguns é muito dura. Mas um dia quebra. Mas um dia ela vai quebrar. Com as necessárias reencarnações, aquele indivíduo talvez cansado de tanto sofrer, cansado de tantas dificuldades, ele vai
se arrepender e buscar um caminho melhor. Isso daí é lei. Isso daí é para todos. É que a gente é o seguinte, a gente tem a visão muito limitada na vida material. Nas poucas décadas que a gente vive aqui na carne. Se a gente tivesse uma visão assim do amplo, do todo, das inúmeras existências dentro e fora da carne, a gente vai ver como tudo está se encadeando. Como tudo tende ao bem, ao belo e ao justo. Tudo. Sim. Aqui a gente sempre conota, né, assim, as enfermidades como um processo de resgate de alguma falta do passado, de reencarnação passada. Mas, por exemplo, às vezes eu encontro pessoas idosas que não têm doenças. Entendeu? Não sofrem de câncer, não sofrem de diabetes, não sofrem de pressão, enfim, está super bem. Entendeu? A gente fica assim, até elogia, né? A gente pode entender, então, do passado dela, Não podemos pensar dessa forma, não. Repassando a tua pergunta aqui para o pessoal que está aqui de casa. Pessoas assim que às vezes tem uma idade mais avançada e que não tem diabetes, depressão alta, não tem câncer, sabe? Vive uma vida assim sem aparentes doenças. Tem várias explicações disso daí. Várias. Vamos pegar algumas delas aí. A primeira, a cada um segundo as suas obras, correto? Vamos supor que essa pessoa seja realmente uma pessoa muito boa. Uma pessoa, sabe, espiritualmente mais elevada do que a maioria. Obviamente ela plantou no passado e planta hoje para colher isso daí. Pode ser uma explicação. Como pode ser também uma explicação a pessoa que se cuidou fisicamente a vida inteira. Né? Se alimentou bem, né? Prática de exercícios físicos. Uma pessoa que buscou ter pensamentos mais equilibrados, a cada um segundo as suas obras. Quando a gente fala isso, a gente pensa que são só coisas espirituais, não, mas coisas materiais também. Uma terceira explicação para isso. Pode ser que aquele indivíduo ainda não seja maduro o suficiente para passar por certos problemas. Então é necessário que ele adquira uma certa maturidade espiritual para que aquele problema venha, para que com ele possa compreender. Deus não dá nenhum fardo espiritualmente. Às vezes ele não tem condições de aguentar o fardo para poder resgatar aquelas dívidas. É necessário um tempo mais prolongado, ele amadurecer mais, para que a dor venha no momento espiritual certo, para que ele possa aprender com ela. Um exemplo muito clássico disso é aquilo que aconteceu lá no incêndio do circo em Niterói, em 1960 e poucos, mais ou menos isso. 1961. As pessoas que desencarnaram lá queimadas ou pisoteadas por animais, a sua maioria mulheres e crianças, estavam expiando os débitos adquiridos no ano, se eu não me engano, de 200 ou de 300 depois de Cristo. Coisa de 1.500, 1.600 anos atrás. Quer dizer, só depois de 1.500 anos, os caras estavam num momento espiritual adequado para passar por aquela dificuldade toda, para resgatarem o erro, podendo compreender. Então a gente pode ter várias explicações disso. Olha o que Kardec fala para nós aqui. A expiação no mundo espiritual e corporal são complemento um do outro para facilitar o progresso. Depende só do espírito aproveitá-lo. Com efeito, qual situação é compatível com a sabedoria, bondade e justiça de Deus? Ser condenado por toda a eternidade ou reencarnar para se esforçar no intuito de alcançar esse céu? É mesmo, né, gente? São perguntas que a gente tem, que fazer para nós mesmos e para os outros, A bondade de Deus se manifesta onde? Ele jogando as pessoas para sofrerem eternamente no inferno? Por culpa de alguns erros de alguns anos? Ou Ele nos dando as oportunidades necessárias para crescermos espiritualmente e sermos os artífices da nossa própria felicidade? A bondade de Deus está onde? Na primeira alternativa ou na segunda? Primeira ou na segunda? Na segunda. É óbvio ali que a gente vê a justiça e a bondade do nosso Criador. Ah, mas espera aí. A partir do momento que a gente erra, a gente está ofendendo Deus eternamente. Gente, que história é essa de ofender Deus eternamente? Deus é passivo de ofensa. Deus se ofende. Deus fica ofendido. E eu falo até mais. Deus nem perdoa.
Porque ele não castiga. Porque Deus não se ofende. Nem grande, Você só vai perdoar alguém se você se sentir ofendido. Ó, eu te perdoo. Mas para você perdoar, você tem que se sentir ofendido primeiro. Nem Gandhi se ofendia, né? Que dirá Deus. Nem Gandhi se ofendia. Uma vez, numa entrevista com vários jornalistas, Gandhi falou assim: olha, eu nunca perdoei ninguém. O jornalista, nossa, mas Gandhi, que é isso? Ele falou assim: não, mas eu nunca me ofendi. Então, quem não se ofende não tem necessidade de perdão. Então, Deus se ofende. É querer dar a Ele qualidades que são nossas. A gente que é cheio de mimimi, sabe? Se ofende. E, obviamente, temos muitas oportunidades para exercer o perdão. Vai chegar um momento no nosso nível espiritual que nós não vamos ter necessidade de perdoar ninguém. Porque nenhuma ofensa, nada de ruim vai nos atingir. Sim. Quando você fala, quando você falou sobre o reino ser está dentro de nós, né? Eu fiquei pensando, nós estamos passando por um momento de transição planetária, então é possível também pensar que alguns de nós já esteja no próprio mundo de regeneração, na medida em que já faz um trabalho de autoconhecimento. Sim, exato, tenho certeza disso. Podemos dizer o seguinte, que para muitos espíritos encarnados e desencarnados, já está batido o martelo para onde que vai ficar. Para muitos, né? Muitos já estão com um determinado nível de consciência que vai garantir a eles a estadia aqui, no mundo de regeneração. Já outros já estão no nível de consciência bem mais baixo e não querem melhorar, porque a característica básica do degradado, do deportado, é o orgulho. Ele não aceita que está errado, ele não quer melhorar. Então, muitos estão nesse estado ainda. Então, já está carimbado o passaporte dele para algum planeta inferior aí. Temos certeza. Existem muitos outros que estão naquela indefinição ainda, né? Naquele meio termo. Vai, né? não vai. Vai ou não vai? Será que fica? Será que vai? Justamente. São para esses, né? Que talvez o foco maior dos ensinamentos seja jogado. Sim. O próprio Jesus falou, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele que vou à vossa frente e preparar um lugar para cada um de vós, conforme o seu merecimento. Essa é uma frase. E Jesus, quando falava na casa do meu pai tem muitas moradas, ele estava falando em vários níveis. Olha vários outros níveis de interpretação. Ele podia estar falando nos vários planos espirituais, as várias moradas. E ele podia estar falando também, e com certeza ele falou, dos vários planetas presentes aí no universo. A casa de Deus é o universo, pai. Quais são essas moradas todas? São os diversos mundos espirituais, ou os diversos planetas, né? Em todos eles, a bondade divina está presente. Certo? O Espiritismo, portanto, não nega as penalidades futuras. Confirma-as. O que o Espiritismo destrói? O Espiritismo destrói a eternidade das condenações. O que ele fala aqui? Guardem essa frase na cabeça. Que o prazo de sofrimento está condicionado ao melhoramento do culpado. Gente, é lógica essa frase. Essa frase, ela exala a justiça. Não exala a justiça? O prazo de sofrimento está condicionado ao melhoramento do culpado. Quer dizer, se eu desencarnar, me situar no umbral, sofrendo horrores, que é um processo de purgar também, de purificação ali, né? Quanto tempo eu vou ficar lá? Não sabemos. Depende muito do quê? Da minha melhoria, do meu arrependimento. André Luiz ficou beirando 8 anos lá, né? Podia ter ficado 2, podia ter ficado 1 mês, podia ter ficado 1 século. Varia muito de acordo com o quê? Com a necessidade que o indivíduo tem de se arrepender profundamente e sinceramente dos erros que fez. E querer melhorar, querer progredir. Você está falando, Daniel, é sempre isso que eu guardo muito, que eu conhece a ti mesmo. Independente de você estar encarnado ou desencarnado. Né? Porque aí é a busca mesmo de você não culpar o outro, né?
E você enxergar realmente as suas debilidades. É uma frase anterior até a Jesus, conhece-te a ti mesmo. E isso daí é crucial para o nosso crescimento espiritual. Talvez um dos primeiros passos, não for o primeiro para a gente melhorar, é conhecer a nós mesmos. Sabe? Que é um trabalho difícil e, de certa forma, doloroso. Por quê? Porque o orgulho que existe em todos nós é uma lente que deforma a nossa imagem. O orgulho nos faz ver com qualidades que nós ainda não possuímos, com direitos que nós ainda não temos. E é o orgulho que nos impede de enxergar quem realmente nós somos. A partir do momento em que nós realizarmos esse trabalho de introspecção e aceitarmos os nossos defeitos, as nossas dificuldades e os nossos problemas, mas aceitar da seguinte maneira, não aceitar daquele modo punitivo, aceitar de uma maneira pesarosa, com certeza é, mas com uma pontinha de esperança. Já me enxerguei, já sei quem eu sou, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o caminho a percorrer. Então, enxergar as próprias dificuldades, as próprias limitações, é um trabalho árduo, demorado, porém necessário para detonarmos as nossas imperfeições e desenvolvermos as virtudes correlatas a elas. Imprescindível isso. É difícil, às vezes, nós nos enxergarmos como portadores de orgulho, né? É difícil a gente se enxergar, de repente, como desonestos. Ou como cruéis. Como indiferentes. Como maldosos. Como mentirosos. Como intolerantes. Difícil, né? É fácil você ver toda essa problemática no outro. Muito fácil. Jesus é o mestre. Né? Vedes um armeiro no olho de vosso irmão, não vedes atrás do vosso. É você ver um cisquinho no olho do irmão, uma pequena dificuldade e imperfeição no outro, você enxerga com uma exatidão perfeita, mas você não vê a trave no vosso olho. Você não vê o grande problema que você tem em si mesmo. Perceber o rumo que a gente está indo? É esse o rumo. Enxergar quem nós somos. Buscar desenvolver as virtudes e ter perseverança. Não há outro caminho. O Espiritismo, como Kardec fala aqui, confirma as penalidades futuras e condiciona a dor ao melhoramento culpado. Mas o Espiritismo não nega o purgatório. Olha o que Kardec fala. Prova que nos achamos nele. O define e explica a causa das dores terrenas. Então, quando perguntarem para você, sabe onde fica o purgatório? Eu falei, sei. É da ponta do meu nariz em diante. O purgatório é o local onde a gente se encontra aqui, estando dentro da carne ou fora dela. Né? Porque há sofrimentos no pós-morte. Sofrimentos morais no pós-morte são intensos. A gente pode dizer até certo ponto, físicos também, por conta do nosso próprio corpo espiritual. Enquanto que aqui também há os sofrimentos morais. E aqui também existe, como existem, os sofrimentos físicos. Né? Não repele o Espiritismo as preces pelos mortos. As põe como dever de caridade e explica sua eficácia para conduzir os espíritos sofredores ao bem, abreviando seus tormentos. Então, gente, qual é a ideia da doutrina espírita sobre a prece aos mortos? É livrá-las do sofrimento negativo. A prece, em primeiro lugar, para o espírito sofredor, para o espírito já arrependido, que está em vias de arrepender, é um refrigério para a alma. Nós sabemos que a prece é uma emissão de energia, de alto nível, alta frequência vibratória. Quando você faz uma prece de coração, você está imprimindo nas energias que saem de você o teu sentimento. E esse sentimento impresso ali alcança a pessoa para a qual a prece é enviada.
E se ela está sofrendo, ela pega aquilo ali, né? E ela sente um refrigério, um alívio, nem que seja momentâneo. A prece faz isso. E além de fazer isso, conduz o indivíduo ao bem, incita-o ao arrependimento. Então a prece não vai tirar do outro o que ele tem que fazer. Assim como nos foi ensinado, reza pelas almas que estão no purgatório, que a tua prece vai tirá-las de lá. Não vai não, né? Vai ajudá-las, vai estimulá-las, vai aliviá-las, mas o trabalho todinho tem que ser feito por elas, não por nós. Credo, Daniel. Jesus falou isso. A cada um segundo as suas obras. O que significa a palavra obra? Ações. Ações. Fazer. Ter atitude. Todo e qualquer castigo tem um fim. Oh, que frase bonita. Todo e qualquer castigo tem um fim, próximo ou demorado. Então, para o espírito, existem as seguintes situações. Olha que bonito. Punição temporária, graduada segundo a culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Não dá para fugir disso. Deus não tem preferências. O amor dele é igual para todo mundo. Se eu estou no sofrimento, eu me coloquei lá. Ah, mas tem pessoas lá que no passado me estimularam. Tudo bem, elas têm a cota de responsabilidade delas. Não negamos isso. Mas se eu estou assim, sofrendo, com problemas, com dificuldades, eu caminhei para isso. E eu posso conseguir melhorar. Devo melhorar através das minhas ações no bem, através de tomar as boas atitudes, usar as nossas forças para progredir. Algo mais? Sobre purgatório, a ideia ficou bem sedimentada, ficou bem claro que todos nós estamos purgando as nossas dificuldades nas sucessivas encarnações, dentro e fora da carne. Quando que isso vai acabar? Gente, vai acabar quando a gente atingir a perfeição. Porque a perfeição, que é aquele estado de ausência de sofrimento, de suprema felicidade, né? Buda chamava lá de nirvana, né? Aquele estado sem dor, sem sofrimento. Né? Isso daí é uma coisa para milênios. Para milênios. O que vai acontecer é que nós vamos, de maneira simbólica, reduzindo esse fogo abrasador, reduzindo a intensidade dele. À medida que a gente vai crescendo e evoluindo, à medida que as qualidades vão surgindo, obviamente o sofrimento cai. As alegrias sobem. Sim. Purgando em fogo baixo. Purgando em fogo baixo. Tem gente que é tão empedernido que purga em fogo alto. Aliás, Jesus não falou em purgatório. Por que Jesus não falou? Se você procurar nos evangelhos, não existe essa palavra. Mesmo porque é uma palavra que foi criada na Idade Média. 1500 anos depois, né? Século VI. Né? Ah, 6. Lá na Idade Média. Por quê? Porque naquela época não existia a ideia do purgatório. O que é a palavra, gente? A palavra é um símbolo da ideia. Como é que chama isso aqui? Livro. Nós temos a palavra livro, por quê? Nós temos uma ideia do que seja o livro. Naquela época lá de Jesus não existia ideia de purgatório. Não existia a palavra. Jesus, de modo genérico, falou do sofrimento reservado aos maus na palavra inferno. Tá? Então a palavra inferno, na verdade, na linguagem de Jesus, não é a dor material, não é o fogo que consome o indivíduo. Não. É um símbolo dos maiores sofrimentos da alma. E essa ideia engloba a ideia de purgatório, né? Que é um sofrimento menor, mas não deixa de ser um sofrimento. Basicamente isso daí. Né? Jesus silenciou sobre inúmeros pontos, tá, gente? Porque o povo daquela época não tinha condição de entender. Havia necessidade de um progresso maior
a fim de que certas coisas que ele de maneira proposital deixou oculta pudessem vir à tona. É o que aconteceu agora, com vida após a morte, reencarnação, mediunidade, vida em outros planetas e outras coisas mais. Certinho? Perguntas, dúvidas, comentários? O que é misericórdia? É aquele estado que o indivíduo desenvolve, de se colocar no lugar do outro, de buscar sentir o que aquela pessoa está sentindo e estender a mão para poder ajudá-la nas suas necessidades. Misericórdia. E a misericórdia sempre tem que estar presente nas nossas vidas. A gente tem que, aliás, todas as qualidades merecem e precisam ser desenvolvidas. Todas. Ok? Elevando o pensamento a Deus, buscando nele a paz, a tranquilidade e a harmonia. Tais ensinamentos que hoje nos foram dados são de suma importância para a nossa felicidade, que é aquilo que todos procuramos. Tenhamos a convicção de que o caminho a ser trilhado não é fácil. No entanto, é o único que existe. E a partir do momento em que as dificuldades vão sendo vencidas, todo um estado interior de satisfação vai surgindo. A alegria é proporcional ao esforço para bem conquistarmos a paz interior. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.